Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Massa em Casa. Hoje nós trazemos a receita de torta de frango. Espero que vocês gostem. E não se esqueçam, curta e se inscreva em nosso canal. Começamos com a limpeza e o corte do peito de frango. Eu peguei aqui um peito de frango com osso ainda, para poder pegar o sabor também do osso quando eu fazer o cozimento do frango. Isso é de cada um, viu pessoal? Vocês podem escolher somente o peito de frango, sem o osso, e fazer o cozimento dele da sua forma. Eu corto o peito de frango de forma para não cortar diretamente suas fibras, porque quando a gente fizer o frango desfiado, já que cortamos somente uma vez a fibra ao meio, as fibras não ficarão muito pequenas depois do frango estar desfiado. Tempero o frango somente com sal e um pouco de corante, para dar a cor à minha torta. Apesar do recheio ser bastante colorido com os outros ingredientes, o frango eu não gosto muito que ele fique totalmente pálido. Eu vou refogar um frango aqui, dar uma grelhada nele um pouco antes do cozimento, mas não é necessário que ele doure demais. Nesse momento do cozimento, pessoal, eu prefiro colocar água quente para ajudar e também para não tirar demais o sabor do frango, para que o sabor ainda fique na carne. Agora eu refogo o alho, a cebola e a cenoura cortada. A cenoura, pessoal, isso é de cada um, viu? Eu prefiro a cenoura cortada desse jeito, não gosto de ralar. Apesar de ser mais trabalhoso, eu prefiro do resultado final da cebola cortada. Adiciono a ervilha e o milho. A ervilha e o milho eu adicionei aquele pacotinho que vem a ervilha e o milho juntos. Não vejo necessidade de comprar uma caixa de cada um. E o sal é a gosto. Coloquei pouco sal nessa torta. Isso depende do gosto de cada um de vocês. Por fim, eu coloco o coentro picado. Também varia do gosto de cada um. Vocês podem colocar salsa ou, caso vocês não desejem, não colocar nem salsa nem coentro. E adiciono também uma caixa de creme de leite, uma caixa da pequena. Agora nós iniciamos com a produção da massa. A massa para a torta é bem simples, porque a própria massa não é muito complicada. Já adicionei 500 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de manteiga e um ovo, e sal a gosto. Na minha receita, irei adicionar um total de 260 gramas de manteiga. Mas vocês podem começar com 10 gramas a menos do pedido da manteiga. Isso depende da farinha de trigo que vocês estarão usando. No meu caso, a farinha de trigo que eu estava usando não suportou somente 250 gramas de manteiga. Coloquei só mais 10 gramas, uma colher pequena, não é muita coisa. Neste momento, adicionei mais 10 gramas de manteiga, porque eu percebi que a massa estava ficando muito seca. A massa adquire esse aspecto mais resistente, mas não muito duro. Não fica muito quebradiço.
Agora, abra um pedaço da massa. Neste momento aqui, eu prefiro abrir a massa com um rolo para poder medir da melhor forma a espessura da massa que irei usar na minha torta, para que a massa não fique com o fundo da torta muito grossa, ou muito fina, ou desregulada em alguns pedaços. Então eu passei o rolo e dessa forma eu estou vendo como toda a massa está ficando de uma espessura uniforme. A continuação é simples, pessoal. Você vai passar a sua massa para a forma. Neste caso aqui estou usando a forma de fundo falso. Como vocês podem ver, realmente a massa adquire uma espessura mais uniforme. Mas, como disse anteriormente, isso é o gosto de cada um. Vocês podem colocar a massa com a própria mão e ir apertando, como comumente é feito. Espalho bem para que a massa tome todas as extremidades da forma. Cortar os excessos da massa também é de cada um. Agora, com o recheio mais frio, eu adiciono um ovo. Esse ovo a mais, pessoal, vai ajudar na consistência do recheio, para que a torta não fique quebrando, nem fique esfarelando o recheio depois de pronta. O creme de leite ajuda e o ovo ajuda um pouco mais. Como vocês puderam ver, a massa que eu espalhei na assadeira, eu perfurei um pouco com um garfo. Nem sempre isso é necessário, pessoal. Normalmente, é necessário fazer isso quando você vai pré-assar a massa pura na assadeira, sem o recheio. Porque nesse caso aqui, como eu vou assar a torta já com o recheio, já pronta, a massa dificilmente vai inflar por baixo. Porém, eu sempre faço dessa forma por mania mesmo. Mas vocês podem fazer sem precisar furar a massa com auxílio de um garfo. Agora eu coloco um pouco de recheio na assadeira. Não coloco todo o recheio, porque vou dispor o queijo entre o recheio. Eu prefiro não misturar o queijo no recheio todo, porque algumas pontas de queijo ficam para fora e depois que vão ao forno, essas pontas de queijo escurecem. Ao dispor todo o queijo ralado no recheio, eu continuo com o restante do recheio por cima do queijo e nivelo a torta. Neste exemplo aqui de torta, eu coloquei tirinhas finas de massa por cima da torta. Isso depende também do gosto de vocês. Normalmente eu faço torta de frango sem essa tela por cima da torta. Mas nesse caso aqui eu pus e achei até legal o resultado. Gostou do vídeo? Curta, se inscreva e compartilha. Até o próximo vídeo.